Uma mulher idosa salvou 4 filhotes de lobo que encontrou na floresta. Anos depois, quando ela mais precisava, eles apareceram para retribuir esse favor. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol despontava sobre as colinas onduladas de Alto Paraíso de Goiás, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Dona Cecília observava a paisagem pela janela de sua casa de adobe, como fazia todas as manhãs há mais de 70 anos. Seus olhos castanhos, embora envelhecidos, ainda guardavam o brilho da mulher determinada que sempre fora. As mãos enrugadas, marcadas pelo tempo e trabalho, descansavam sobre o parapeito de madeira enquanto ela contemplava o cerrado que tanto amava. A vida de Cecília havia sido simples, porém rica em memórias. Nascida e criada naquele pedaço isolado do Brasil, ela conheceu seu Antônio durante uma festa de São João, quando ambos eram jovens, cheios de sonhos. Construíram juntos uma vida humilde, baseada no amor à terra e aos valores familiares. Da união nasceu Helena, filha única e adorada, que cresceu correndo livre pelos campos de Alto Paraíso. O tempo, no entanto, não poupa ninguém. Seu Antônio partiu deste mundo após uma longa enfermidade, deixando um vazio no coração de Cecília que jamais seria completamente preenchido. Helena, formada em engenharia, casou-se e mudou-se para Brasília, onde conseguiu um emprego promissor. As visitas da filha tornaram-se cada vez mais raras com o passar dos anos, limitando-se a telefonemas semanais e algumas visitas durante feriados prolongados. Mãe, vem morar com a gente em Brasília. Aqui você terá médicos por perto, shopping centers e não precisará se preocupar com nada, insistia Helena durante suas ligações. Cecília sempre recusava gentilmente. Minha filha, meu lugar é aqui. Cada parede desta casa guarda uma lembrança do seu pai. Cada árvore do quintal foi plantada por nossas mãos. Como posso abandonar tudo isso? Naquela manhã de domingo, enquanto preparava seu café coado no fogão a lenha, Cecília ouviu batidas na porta da frente. Era Gabriel, um homem de seus 30 e poucos anos, com a pele bronzeada pelo sol e um sorriso franco. Ex-aluno de Cecília nos tempos em que ela dava aulas na escolinha rural, Gabriel havia se tornado o mateiro mais respeitado da região. Conhecia cada trilha, cada riacho, cada espécie vegetal e animal do cerrado como a palma de sua mão. Bom dia, professora. Vim ver como a senhora está e dar uma olhada naquele telhado que estava pingando, disse ele, tirando o chapéu de palha ao entrar. Gabriel, meu filho, que bom te ver. Entre, acabei de coar um café fresquinho, respondeu Cecília, com um sorriso que iluminava seu rosto enrugado. A amizade entre os dois havia se fortalecido após a partida de seu Antônio. Gabriel visitava Dona Cecília regularmente, ajudando com pequenos reparos na casa, trazendo frutas e legumes de sua horta e, principalmente, oferecendo companhia à senhora que tantas vezes havia lhe ensinado sobre números e letras, mas também sobre a vida. Enquanto consertava algumas telhas soltas no telhado, Gabriel parecia nervoso, como se guardasse um segredo. Cecília o conhecia bem demais para não perceber. O que foi, menino? Parece que engoliu algo que não consegue digerir, comentou ela, perspicaz como sempre. Gabriel desceu da escada, limpou as mãos no pano que carregava no bolso e hesitou por um momento. Dona Cecília, encontrei algo na mata que preciso lhe mostrar. Espere aqui um minuto. Ele caminhou até sua caminhonete velha estacionada sob a sombra de um ipê amarelo e voltou carregando uma caixa de madeira coberta com um pano. Com cuidado, colocou a caixa no chão da varanda e retirou o tecido. Cecília arregalou os olhos. Dentro da caixa, 4 filhotes peludos se aconchegavam uns aos outros, tremendo ligeiramente. Tinham pelos alaranjados e patas grandes demais para seus corpos pequenos. São filhotes de cachorro que encontrei abandonados perto da reserva, explicou Gabriel, evitando o olhar direto de sua antiga professora. A mãe não estava por perto. Procurei por toda parte, mas acho que alguém os abandonou lá. Cecília se aproximou, encantada com os pequenos seres. E o que você pretende fazer com eles? Gabriel coçou a nuca, em um gesto claramente desconfortável. Bem, eu não posso ficar com eles. Passo dias inteiros na mata,
e minha casa mal tem espaço para mim. Pensei que talvez, antes que ele terminasse a frase, Cecília já estava com um dos filhotes nos braços. Estão tão magrinhos, murmurou Cecília, examinando os filhotes com olhos maternais. A solidão que a acompanhava há anos parecia diminuir enquanto observava as pequenas criaturas. Acho que posso cuidar deles. Esta casa anda muito silenciosa mesmo. Gabriel sorriu aliviado, mas um lampejo de culpa atravessou seu olhar. Havia algo que ele não estava contando à sua antiga professora. Um segredo sobre a verdadeira natureza daqueles animais. Não eram simples cachorros abandonados, mas sim filhotes de lobo-guará, espécie rara e protegida do cerrado brasileiro. Ele os encontrara próximos ao corpo da mãe, vítima de atropelamento na estrada que cortava a reserva. Como mateiro, Gabriel sabia que deveria entregá-los ao IBAMA, mas também conhecia as estatísticas de sobrevivência de filhotes órfãos. A burocracia poderia condená-los. Cecília, com seu coração generoso e sua casa isolada na borda do cerrado, parecia a solução perfeita, ao menos temporária, até que ele descobrisse uma maneira adequada de encaminhar os filhotes para um centro de conservação. A senhora tem certeza? Eles vão dar trabalho, precisam de alimentação especial. E desde quando tenho medo de trabalho, menino? Cecília interrompeu, já aconchegando os 4 filhotes em uma cesta forrada com mantas velhas. Vou chamá-los de Rufus, Raio, Sombra e Valente. O último filhote, o maior deles, e aparentemente o líder do pequeno bando, tinha uma mancha escura na testa que lembrava uma estrela. Foi esse detalhe que inspirou Cecília a nomeá-lo Valente. Nas semanas seguintes, Gabriel aparecia diariamente, trazendo alimentos que dizia serem adequados para filhotes especiais, principalmente carne crua e frutas silvestres. Ele observava com uma mistura de admiração e preocupação como os animais cresciam rapidamente e como Cecília florescia em sua nova função de cuidadora. Gabriel, esses cachorros são muito esquisitos, comentou Cecília certa tarde, enquanto observava os filhotes, agora com 3 meses, brincando no quintal. Olhe o tamanho das patas deles e essa cor alaranjada tão viva. Nunca vi cachorros assim. O mateiro pigarreou, desconfortável. São vira-latas, dona Cecília. Mistura de várias raças, por isso parecem diferentes. Cecília lançou-lhe um olhar desconfiado, mas não insistiu no assunto. No fundo, talvez já suspeitasse da verdade, mas o vínculo formado com os animais era mais forte que qualquer dúvida. Os meses se passaram e os cachorros cresceram de forma impressionante. Suas pernas tornaram-se longas e finas, os focinhos alongados, as orelhas grandes e pontudas. O comportamento também mudava. Caçavam pequenos roedores no quintal com uma eficiência surpreendente e, à noite, emitiam sons que em nada lembravam latidos comuns. Em uma tarde de sábado, Helena veio visitar a mãe, trazendo o marido e o filho adolescente. Quando chegaram e viram os 4 animais imponentes no quintal, pararam estupefatos. "Mãe, o que são essas coisas?" exclamou Helena, segurando o filho pelo braço para mantê-lo afastado. "São meus cachorros, ora. Rufus, Raio, Sombra e Valente", respondeu Cecília com naturalidade, acariciando a cabeça de Valente, que estava sempre ao seu lado, como um guardião fiel. "Cachorros, a senhora está brincando?" O genro de Cecília, Paulo, deu um passo à frente, incrédulo. "Isso são lobos-guarás. São animais selvagens, protegidos por lei. A senhora não pode simplesmente mantê-los como animais de estimação." Cecília empalideceu. Embora no fundo já suspeitasse que seus cachorros eram especiais, ouvir a verdade declarada tão abertamente a deixou atordoada. Voltou-se para Gabriel, que acabara de chegar para sua visita diária. "É verdade, Gabriel? Você me trouxe lobos-guarás dizendo que eram cachorros?" O mateiro baixou a cabeça, confirmando silenciosamente. "Eu ia contar, professora. Mas quando vi como a senhora cuidava bem deles, como estava feliz, e eles também estão saudáveis e felizes aqui." Helena interferiu, indignada. "Isso é loucura. É perigoso e ilegal. Vamos ligar agora mesmo para o IBAMA." "Não!" exclamou Cecília, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. "Esses animais são minha família agora.
Olhem para eles. Apontou para os 4 lobos-guarás que, percebendo a tensão, haviam se aproximado de Cecília em formação protetora. Eles me protegem e eu os protejo. Não vou abandoná-los. Helena tentou argumentar. Mãe, não é questão de abandono. É sobre fazer o que é certo. Esses animais precisam estar na natureza ou em um santuário adequado. E quem disse que aqui não é adequado para eles? Rebateu Cecília. Tenho quase 5 hectares de terra que fazem divisa com a reserva. Eles têm espaço para correr, caçar e ainda assim voltam para casa todas as noites. Mas a senhora mora sozinha. Já não é tão jovem. E se eles atacarem alguém? Cecília olhou para seus 4 companheiros. Rufus, o mais brincalhão, abanava o rabo como se entendesse a conversa. Raio, sempre alerta, observava os visitantes com cautela. Sombra, o mais calmo, permanecia deitado aos pés dela. E Valente, o líder, mantinha-se firme ao seu lado como um guardião eterno. Eles nunca atacariam ninguém sem razão, respondeu com convicção. A discussão continuou acalorada até que Gabriel propôs uma solução temporária. Ele falaria com um amigo biólogo que trabalhava na conservação de lobos-guarás. Se os animais estavam realmente adaptados a Cecília e bem cuidados, talvez pudessem ficar sob supervisão oficial, transformando a propriedade de Cecília em uma espécie de santuário informal. Helena relutou, mas acabou concordando, sob a condição de que especialistas viessem avaliar a situação. No fundo, ela sabia que tirar os animais de sua mãe agora seria como arrancar um pedaço de seu coração. 2 semanas após a visita de Helena, o amigo biólogo de Gabriel, Dr. Marcos Vieira, especialista em conservação do lobo-guará, finalmente chegou à propriedade de Cecília. Ele observou os 4 animais com olhos técnicos e maravilhados ao mesmo tempo. Impressionante, comentou, registrando anotações em seu tablet enquanto os lobos-guarás corriam pelo quintal. Eles estão em excelente condição física e o vínculo que formaram com a senhora, Dona Cecília, é algo que raramente vemos em animais silvestres, mesmo criados desde filhotes. Então eles podem ficar comigo? Perguntou Cecília, com esperança na voz. O Dr. Marcos coçou a barba grisalha pensativo. Legalmente é complicado, mas considerando as circunstâncias especiais e que eles já estão adaptados à senhora, creio que podemos criar um acordo de tutela monitorada. A senhora seria uma espécie de guardiã oficial, com visitas regulares de nossa equipe para acompanhamento. Cecília não conseguiu conter as lágrimas de alívio. Seus companheiros estavam seguros. O tempo passou tranquilo nos meses seguintes. Os 4 lobos-guarás já tinham quase 2 anos e atingido a maturidade completa. Eram magníficos em sua beleza selvagem, pelagem alaranjada brilhante, pernas longas e elegantes, rostos expressivos com orelhas grandes e eretas. A notícia da idosa que vivia harmoniosamente com 4 lobos-guarás começou a se espalhar pela região, atraindo curiosidade e admiração. Gabriel continuava suas visitas diárias, agora responsável também pelos relatórios de acompanhamento para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Helena, ainda preocupada, aumentou a frequência de suas visitas e, para a surpresa de todos, inclusive dela mesma, começou a desenvolver carinho pelos lobos-guarás, especialmente por Rufus, que adorava brincar com seu filho adolescente. A vida de Cecília havia se transformado. A solidão dos anos anteriores deu lugar a dias cheios de propósito e afeto. Ela conversava com seus meninos, como os chamava carinhosamente, contando-lhes histórias de quando era jovem, de como conheceu seu Antônio, das aventuras de Helena criança, correndo pelo cerrado. Numa tarde de setembro, quando o calor anunciava a proximidade das chuvas, Cecília estava em sua varanda, fazendo crochê enquanto observava seus lobos-guarás deitados à sombra das mangueiras. A paisagem pacífica foi interrompida pelo som de um carro desconhecido, subindo a estrada de terra que levava à sua casa. Um SUV preto, com vidros escurecidos, estacionou no terreiro. 3 homens desceram do veículo. Vestiam roupas simples, mas algo em seus olhares deixou Cecília instantaneamente alerta. Valente e os outros também perceberam que algo estava errado e se aproximaram da varanda,
posicionando-se protetoramente ao redor da idosa. "Boa tarde, senhora", disse o homem que parecia ser o líder, um sujeito alto e magro com um sorriso forçado. "Estamos procurando a estrada para a Cachoeira do Abismo. Parece que nos perdemos." Cecília conhecia bem aquela região e sabia que para chegar à cachoeira mencionada, não havia razão para passar por sua propriedade isolada. Algo estava errado. "A cachoeira fica na direção oposta", respondeu secamente. "Vocês precisam voltar e pegar a estrada principal." Os homens trocaram olhares. O líder deu um passo à frente, ainda mantendo o sorriso artificial. "Na verdade, senhora, estamos com outro problema também. Nosso carro está com pouca gasolina. A senhora teria um pouco para nos vender?" "Não tenho gasolina aqui", respondeu Cecília, segurando firme o cabo de sua bengala. "O posto mais próximo fica a 20 quilômetros na entrada da cidade." O segundo homem, mais baixo e corpulento, perdeu a paciência. "Chega de conversa. Sabemos que você mora sozinha aqui, velha, e também sabemos sobre o dinheiro." Cecília sentiu um calafrio. Há um mês havia vendido um pequeno lote de terra que herdara de uma tia em Goiânia. A transação foi noticiada no jornal local, mencionando o valor substancial recebido pela idosa. Ela havia depositado a maior parte do dinheiro no banco, mas mantinha uma quantia em casa para emergências, como sempre fizera. "Não sei do que estão falando", disse firmemente, enquanto discretamente fazia um sinal com a mão que Gabriel havia lhe ensinado. Os 4 lobos-guarás, percebendo o comando, ficaram ainda mais alertas, embora permanecessem silenciosos. "Não se faça de idiota!" gritou o terceiro homem, sacando uma arma da cintura. "Sabemos do dinheiro da venda do terreno." "Onde está?" Nesse momento, os lobos-guarás reagiram. Valente, o líder, emitiu um som gutural que nada tinha de doméstico. Era o chamado selvagem de um predador protegendo seu território. Os outros 3 imediatamente formaram uma linha defensiva entre Cecília e os invasores. Os homens recuaram, surpresos. "Que diabos são esses bichos?" "Meus guardiões", respondeu Cecília com uma calma surpreendente. "Eu sugiro que vocês saiam agora, enquanto ainda podem." O homem armado, entretanto, apontou a arma diretamente para Valente. "Afaste esses monstros ou atiro neles." Cecília sabia que não poderia recuar. Aqueles homens não a deixariam em paz, mesmo que encontrassem o dinheiro. Em um movimento rápido para sua idade, bateu com força a bengala no assoalho de madeira da varanda, outro sinal que havia combinado com os lobos. Foi como se uma represa se rompesse. Os 4 lobos-guarás avançaram em formação coordenada, como se tivessem ensaiado aquela manobra centenas de vezes. Valente foi direto para o homem armado, enquanto os outros 3 se dirigiram aos demais invasores. O homem disparou, mas o tiro passou de raspão pelo ombro de Valente, que não diminuiu o ímpeto de seu ataque. Com um salto impressionante, o lobo-guará atingiu o peito do agressor, derrubando-o no chão. A arma voou de sua mão, caindo a alguns metros de distância. Os outros invasores, vendo seus planos desmoronarem, tentaram fugir, mas Rufus, Raio e Sombra eram rápidos demais. Em segundos, os 3 homens estavam imobilizados no chão, cercados pelos lobos que rosnavam ameaçadoramente, mostrando suas presas afiadas. Valente, mesmo ferido, manteve-se firme sobre o homem que havia atirado, seus olhos âmbares fixos nos do invasor, que tremia de medo. "Por favor, chame esses monstros", implorou o líder, agora sem qualquer vestígio do sorriso falso. "Eles não são monstros", respondeu Cecília, descendo cuidadosamente os degraus da varanda com a ajuda de sua bengala. "São lobos-guarás, espécie protegida do nosso cerrado." Como se entendesse cada palavra, Valente voltou seu olhar para Cecília, aguardando instruções. O vínculo entre eles era quase telepático. Anos de convivência e afeto mútuo haviam criado uma comunicação que transcendia palavras. O som de uma caminhonete aproximando-se quebrou a tensão do momento. Gabriel chegava para sua visita diária, acompanhado por coincidência providencial do Dr. Marcos. Ao perceberem a cena no terreiro, 3 homens imobilizados por lobos-guarás e Valente ferido, ambos saltaram do veículo correndo. "Dona Cecília, o que aconteceu?" gritou Gabriel correndo em direção à idosa. "Tentaram me assaltar", respondeu ela com uma calma surpreendente.
Meus meninos me protegeram. Enquanto Gabriel acionava a polícia pelo celular, o Dr. Marcos examinou rapidamente o ferimento de Valente. É superficial, graças a Deus. Vamos precisar tratar, mas ele ficará bem. Em menos de meia hora, viaturas da polícia chegaram à propriedade. Os assaltantes foram detidos e todo o incidente foi registrado com detalhes. O delegado, impressionado com a história, não conseguia desviar os olhos dos 4 lobos-guarás que, agora mais calmos, permaneciam próximos a Cecília como sentinelas fiéis. Senhora, esses animais salvaram sua vida, comentou ele admirado. Nunca vi nada parecido. A notícia do assalto frustrado pelos lobos-guarás se espalhou rapidamente. Em poucas horas, jornalistas das cidades vizinhas chegaram à propriedade de Cecília, ansiosos por registrar a história extraordinária da idosa e seus protetores selvagens. Helena, ao saber do ocorrido, veio imediatamente com a família. Abraçou a mãe com lágrimas nos olhos. Meu Deus, mãe, poderia ter sido tão pior. Se não fossem eles. Olhou para os lobos com gratidão, especialmente para Valente, que repousava com o ombro enfaixado após receber os cuidados veterinários. O Dr. Marcos, observando tudo com olhar científico, não escondia sua admiração. O que presenciamos aqui é extraordinário do ponto de vista comportamental, explicou ele aos jornalistas. Lobos-guarás são naturalmente tímidos e solitários. Ver 4 deles não apenas convivendo em grupo, mas demonstrando esse nível de proteção a um ser humano, é sem precedentes na literatura científica. Nas semanas seguintes, a história de Cecília e seus lobos-guarás ganhou dimensão nacional. Equipes de televisão, pesquisadores e curiosos apareciam diariamente, querendo conhecer os heróis de Alto Paraíso. O Instituto Chico Mendes, reconhecendo a excepcionalidade do caso, oficializou a propriedade de Cecília como um santuário de preservação, oferecendo recursos para melhorias na infraestrutura e assistência veterinária permanente. Gabriel, com seu conhecimento de mateiro e agora estudando formalmente biologia sob orientação do Dr. Marcos, tornou-se o administrador oficial do santuário. Para Cecília, era uma alegria ver seu ex-aluno encontrando sua verdadeira vocação, embora tenha dado-lhe uma bronca pelo pequeno detalhe omitido sobre a espécie dos filhotes. Eu devia ter contado desde o início, admitiu Gabriel envergonhado. Mas temi que a senhora não aceitasse cuidar deles se soubesse que eram lobos-guarás. Provavelmente você estava certo, respondeu Cecília com um sorriso. Às vezes precisamos ser enganados para nosso próprio bem. Valente recuperou-se completamente do ferimento. O vínculo entre ele e Cecília parecia ter se fortalecido ainda mais após o incidente. Onde quer que a idosa estivesse, o imponente lobo-guará estava por perto, como uma sombra protetora. Em uma tarde tranquila, 6 meses após o assalto frustrado, Cecília sentou-se na varanda com Helena, que agora vinha visitá-la todos os fins de semana. Os 4 lobos-guarás descansavam próximos, vigilantes como sempre. Sabe, mãe, comentou Helena, observando os animais. Eu estava tão errada sobre eles. Achava que era loucura, que era perigoso. Mas agora vejo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Cecília sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria. A vida tem dessas surpresas, filha. Quando seu pai partiu, pensei que passaria meus últimos anos em solidão. Mas Deus enviou esses 4 anjos de patas longas para me fazer companhia e me proteger. Anjos bem incomuns, não acha? Riu Helena. Os melhores presentes da vida vêm em embalagens inesperadas, respondeu Cecília, acariciando a cabeça de Valente, que havia se aproximado para deitar aos seus pés. O sol começava a se pôr no horizonte do cerrado, pintando o céu com tons alaranjados que lembravam a pelagem dos lobos-guarás. A história de Dona Cecília e seus protetores selvagens inspirou um projeto de conservação que se estendeu por toda a região, conscientizando fazendeiros e comunidades sobre a importância de preservar essa espécie ameaçada. O pequeno santuário informal tornou-se referência nacional em programas de reintrodução de lobos-guarás órfãos, com Rufus, Raio, Sombra e Valente servindo como embaixadores da espécie. Pesquisadores de diversos países
vinham estudar o comportamento único daqueles 4 animais e seu extraordinário vínculo com a idosa. Para Cecília, entretanto, nada disso importava tanto quanto a companhia diária de seus meninos, as visitas de Gabriel, Helena e sua família e a sensação de propósito renovado que encontrara em seus anos dourados. Cada amanhecer trazia novos desafios e alegrias naquela casa simples na borda do cerrado, onde uma improvável família havia se formado através do mais puro e incondicional amor. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu escurecido, Cecília observou seus 4 guardiões e sussurrou uma prece de gratidão. Em seu coração sabia que jamais estaria sozinha novamente. Muito obrigado por acompanhar esta história até o final. Esperamos que a jornada de Dona Cecília e seus lobos-guarás tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com essa narrativa sobre laços improváveis e o poder do amor que transcende espécies, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias brasileiras que emocionam. Todos os dias compartilhamos novas narrativas inspiradoras sobre a vida e a natureza do nosso Brasil. Então fique à vontade para explorar nosso canal e encontrar sua história favorita. E queremos muito saber sua opinião. O que você achou dessa amizade entre Dona Cecília e os lobos-guarás? Você conhece alguma história semelhante de conexão entre humanos e animais selvagens? Conte para nós nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma história incrível diretamente do coração do Brasil.